Pessoal, bom dia, oficialmente falando. Vamos, então, dar prosseguimento aos nossos trabalhos, não é? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo. Que bom, então. Como de prática, né, eu gosto de estar sempre mostrando aqui a nossa estrutura do blog, para que vocês possam, então, estar acompanhando aí, né, tanto a questão de atividades, quando aparecem, né, e também os conteúdos que a gente está ministrando, certo? Então, hoje nós estamos com a aula número 31. A aula da última aula que ocorreu, então a professora Laura chamou essa aula de aula número 30, né? Mas eu preferi manter aqui no blog a aula 29, porque foram os mesmos objetivos, mesmo tema, né? Então, entrando aqui na aula 29, você vai encontrar que essa aula foi dia 22/10, eu ministrei. Depois, ela foi retomada dia 29/10, a Laura ministrou. Entendeu? Então, aqui você tem a aula do dia 22/10 e você tem a aula do dia 29/10 aqui, tá? As duas, certo? E aí, todas as características da aula, o texto para você ler, né? Que foi baseado na aula, o slide que eu usei, os slides que a Laura usou, né? E aqui aquelas participações que a gente fez no Mentimeter, aquela votação lá sobre o desenvolvimento da aula, né? Bem como essa questão aqui, beleza? E aí essa atividade, ela teve atividade avaliativa que tem que ir para o portfólio, né? Então vocês sabem como esse procedimento aqui. A atividade de hoje não tem portfólio, tem apenas resolução de atividade aqui mesmo online, né? Vai ter um momento adequado. Deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês não se desesperar e nem fazer coisa fora do horário ou de qualquer jeito, entendeu? Então a aula de hoje é a aula 31. Então nós vamos mudar o assunto, né? A aula passada até então foi sobre o Aristóteles e hoje a gente vai conversar sobre o Kant, né? Então uma diferença entre eles aí mais ou menos de mil e quase 1.500 anos mais ou menos, né? Então quando Aristóteles desenvolveu a teoria dele lá por volta dos anos 400 a.C. e até quando Kant desenvolveu a teoria dele aqui nos anos 1.700 depois de Cristo, né? Então quase 2.000 anos então, né? E aí, a teoria aqui que nós vamos estudar é essa deontologia do Kant, que a primeira coisa, nós vamos tentar definir logo essa questão de deontologia, né? E aí, o texto que nós escolhemos, ele tem 3 partes, né? Então, hoje eu quero trabalhar com vocês só a primeira sessão, e aí vamos ver o que a Laura vai trabalhar na próxima aula, se vai ser a segunda sessão e a terceira, ou se vai ser só a terceira. Aí a gente vai, então, decidir no planejamento para a semana que vem, né? Conforme o andamento dessa aula aqui hoje, certo? Aqui o texto, né, é o mesmo texto da aula passada, só que agora mudaram as páginas. Agora é da página 27 e 28 para a aula de hoje. Aqui estão os slides que eu vou utilizar agora. Né, e a atividade avaliativa vai ter uma primeira participação no momento que eu vou pedir para vocês, e depois vai ter uma segunda participação no outro momento que eu vou pedir para vocês, entendeu? Então vocês aguardem, por favor. Aí no momento certo a gente pede para vocês entrarem aqui no blog para realizar essa atividade avaliativa. Algum comentário, alguma dúvida, alguma questão que vocês querem fazer? Certo. Eu vou entender que não. E aí, vamos então para o conteúdo especificamente. Eu espero que vocês falem, que vocês perguntem, que vocês então usem a palavra que for preciso para a gente poder então dar entendimento a essa questão aqui. Gente, a questão é o seguinte: esse simpático senhor que você está vendo aí é a caricatura do Kant, né? E eu, como eu disse para vocês, aqui na parte introdutória, o primeiro ponto é justamente essa. Deixa eu só achar uma canetinha aqui. É justamente aqui a definição, né, dessa palavra deontologia, certo? Então aqui você tem um grego, deon, né? E você tem a palavra logos, né? E a palavra logia e a palavra deonto.
Então, você viu aqui a transliteração. O que significa isso? Significa pegar essas letras que não são do nosso alfabeto e torná-la do nosso alfabeto, a palavra deon, né? E aí, a logos. Deon significa dever, certo? E logos significa ciência. Ciência no sentido assim, que logos, na verdade, a logos significa palavra. A palavra significa nome da coisa. E para o grego, para você dar nome para a coisa, você precisa saber da coisa. Saber o que a coisa é, entendeu? E aí, de modo que, para que você saiba, você tem que fazer ciência. Então, deontologia seria, então, a ciência ou o estudo sobre as questões relativas ao dever, certo? E aí, especificamente, nós vamos estudar aqui a teoria desenvolvida por esse senhor, que é o Immanuel Kant, certo? Posso colocar na prova o que significa deontologia? E você já vai saber responder, ou tem alguém que não vai conseguir responder? Professor, se o senhor puder repetir novamente, por favor. Certo. Então, é só aqui a questão da palavra, que a palavra são duas palavras que você tem aqui, a palavra deon e a palavra logia. Palavra logia significa estudo ou ciência, se você quiser dizer, certo? Então, e deon significa dever. O que é deontologia? Estudo sobre o dever. Agora, o que é esse dever aqui? Aquilo que você deve, aquilo que eu devo fazer, entendeu? É o tem que, aquilo que nós estamos obrigados a fazer, entendeu? Então, não foi toda a vida definido essa questão. Essa questão foi sendo definida ao longo da história aí, entendeu? Para quem é crente, para quem está no meio religioso, ou para quem tem uma família bem estruturada aí, talvez é simples, entender? Não, eu tenho que obedecer à Bíblia, eu tenho que obedecer o meu pai, eu tenho que obedecer minha mãe, já está muito bem clara essa questão. Mas não foi sempre tão clara assim, ela foi sendo estudada, e aí, à medida que vamos estudando isso, nós vamos definindo o conceito de ética, o conceito de moral, em que se verifica ser bonito ou feio a sua atitude. Né? Se você age bonito ou se você age feio, né? Então, nós vamos usar essa palavra, uma palavra estranha, né? Eu acho que para o vocabulário de maioria de vocês, esse deontologia, só para ela ficar simples. Mas o que é deontologia mesmo? É estudo sobre o dever, estudo sobre a obrigação. Esclareceu ou ainda está confuso? Esclareceu. Beleza. Então, aqui nós temos a questão de que eu falei para vocês, que eu tinha combinado com a Laura, eu falei na aula que eu dei, né, há 2 semanas atrás aí, eu falei com a Laura que a gente, assim, nós conversamos que a gente ia começar logo no Kant, né? Mas não tem sentido a gente estudar o Kant sem ter estudado Aristóteles no que se diz respeito à ética. Por quê? Porque o Kant já traz logo aqui, ó, essa diferença com Aristóteles. Então, a primeira coisa que o Kant faz é tenta detonar o que Aristóteles defendeu acerca da ética, entendeu? Então, nós temos uma ética que Kant desenvolve, que é diferente da ética das virtudes que Aristóteles desenvolve. Vamos lembrar lá do Aristóteles? Como é que era a questão lá? O homem virtuoso é um homem ético, né? O homem virtuoso é um homem que consegue o bem maior, né? Qual que é o bem maior da nossa existência? Todas as nossas atividades, elas são feitas para que nós tenhamos esse bem maior. Que bem é esse? Posso dar um ponto na média para quem falar essa palavra em grego para mim? Então está lançado o desafio. Pois é, em grego. Quem consegue falar essa palavra em grego para mim? Ó, já perdeu. Eudaimonia, certo? Que significa felicidade. Eudaimonia. Então, o homem a pessoa que é virtuosa, a pessoa que dá conta de garantir nesse equilíbrio aqui, olha, é uma pessoa que tem tudo para ser feliz, certo? Mas essa pessoa não pode
cair nas deficiências e ela também não pode cair nos exageros, nos excessos, não é? E aí, nesse sentido, garante-se uma pessoa feliz, a pessoa ética. Já o Kant falou, não, senhor, essa questão é só da virtude não basta, entendeu? Só a virtude não basta para o sujeito ser considerado moral. O Aristóteles, Kant fala, né? Aristóteles não resolveu essa questão direito, porque existe dúvidas ainda, como, por exemplo, você age certo porque é necessário você agir certo? Né? E aonde está essa necessidade moral? O que é permitido? Né? Aonde está a permissão do que é permitido? E aonde está a inadmissão do que é proibido? Entendeu? Então, por quê? Na verdade, é que o Kant tá afirmando, né? Afirmando o que é preciso, coisa que o Aristóteles, segundo Kant, não explicou. Beleza? Então, o que o Kant está dizendo? Eu preciso saber qual que é a necessidade moral. Você tá entendendo o que a gente está perguntando aqui com base na leitura do Kant, gente? Você é uma pessoa correta? Quem é uma pessoa correta? Fala eu aí, por favor. Eu. Ah, que bom. Pelo menos uma pessoa correta aí, entre tantos pecadores que não se manifestaram, né? Então, pessoas que são incorretas. Então, agora a pergunta né? Por que você é correta? Né? Por que você é correta? Você quer responder? Assim, não é obrigado, claro. É só pra gente trocar uma ideia mesmo. Por que você é correta? Eu acho que porque eu tento fazer as coisas da forma certa. Certo. Não, eu quero. A pergunta é um pouco anterior a isso. Por que você é correta? Por que você faz as coisas certas? É o porquê, o motivo de ser correta. Qual que é a motivação para você ser correta? Eu não sei, eu acho que é porque eu tenho muito peso na consciência, sabe? Ah, aí que tá. Vamos guardar essa palavra. Essa palavra que você acabou de dizer pra gente aí chama-se culpa, não é? Concorda? Então você tem culpa, Sim. você quer se livrar da culpa, porque não é bom ter culpa, você sofre com a culpa, então por isso você age correto para não ter culpa. Entendeu? Aí nós vamos guardar isso, por quê? Porque para Kant ele vai problematizar essa questão. E deixa eu responder a pergunta como Kant responderia para você. Por que você age correto? Porque você tem necessidade. Necessidade moral. Entendeu? Você tem a necessidade no seu íntimo de que você precisa agir correto. E aonde está essa necessidade? Que explica isso? Aí ele disse, o Aristóteles disse, é a virtude. Mas o Kant falou assim, olha, tem que explicar isso melhor. Não basta dizer que é a virtude, porque tem muita gente virtuosa aí que não presta. Né? Tem muita gente virtuosa que faz coisas erradas e coisas problemáticas. E tem muitas pessoas que não prestam e que têm virtude. Né? Ao contrário também. E aí a pergunta é, qual que é a necessidade, né? De onde vem essa necessidade de agir correto, né? E bem também, aonde eu busco as permissões para aquilo que eu faço e aonde estão as proibições para aquilo que eu não posso fazer. Então essas são as três questões que o Kant vai desenvolver e aí ao longo dessa aula aqui, mais umas duas para frente, a gente precisa de entender isso aqui em Kant. Certo? Então não precisa preocupar em concluir hoje, porque nós só estamos começando a conversa. Olha aqui no slide, ó, introdução, tá? Então, o momento inicial. Eu quero tentar fazer com vocês aqui uma reflexão de fato filosófica, certo? Essa questão da pergunta lá, dessas três perguntas, né, que está lá, necessidade moral, permissividade, que é o que é permitido, inadmissibilidade, que é o que não é permitido, né? Aí o Kant ele vai dizer que os atos, as suas atitudes, as minhas atitudes, as nossas atitudes, de modo geral, elas devem ser explicadas com base nesses deveres morais, né? Deveres que nós temos que estão no campo da moralidade. Não está na lei que está escrita lá no Código Penal, no Código de Trânsito, não. Está na moral, está na tradição que está posto e que vem de algum lugar que nós precisamos entender aqui esse lugar.
certo? Pessoal, se está confuso, você pede para me parar, por favor. Por favor, não deixa lá na frente. Eu sei aí, entendeu? Já falei aqui 50 slides, aí, professor, não entendi lá atrás. Então, se eu estou falando confuso, fala, professor, eu quero que explique melhor. Eu quero que explique diferente. Entendeu? Eu estou sempre repetindo esse pedido para vocês, no sentido da gente garantir aí o entendimento aí, pelo menos do que eu estou falando. Né? E mesmo que poucos de vocês se manifestam nesse sentido, o que é um prejuízo, né? Porque aí a aula passa e a gente não consegue atingir os objetivos do conhecimento. E a gente está aqui para aprender, né? E eu estou aqui para ensinar, né? E eu tenho que aprender a ensinar do jeito que você aprende. E aí por isso que eu estou sempre perguntando isso aí, até chato já, né? De ficar repetindo isso. Mas vocês perguntam, tá? Então o Kant vai partir da ideia de que tem uns deveres morais, né? Que explicam as nossas atitudes, certo? Então, por que eu levanto na hora certa para me começar a aula na hora certa? Porque existem alguma coisa que está regendo as minhas atitudes, que são meus deveres morais, né? E aí a pergunta, né, vai voltar lá, nós vamos, quem que falou que a culpa lá, como eu estou no slide aqui, eu não consegui identificar. Quem foi a moça que participou? Ana Luísa, do segundo Ana A. Luísa. Justamente, Ana Luísa. Então aí você trouxe a questão da culpa, né? Como um dos elementos que pode ser que motiva a gente a fazer o que é certo, né? Então aí a pergunta, será que a culpa ou a fugir da culpa é o que explica as minhas atitudes corretas, né? Aí o Kant ainda vai falar para a gente alguma coisa sobre esses deveres morais, certo? E agora isso aqui, gente, é a conclusão da aula lá na terceira aula daqui para frente, tá? E aí na aula que vem você, por favor, vai reclamar com a Laura até ela dar conta de explicar para vocês e vocês entenderem o que é o imperativo categórico. Isso aqui que é a explicação do Kant. Essa aqui que é a tese do Kant, entendeu? Esses deveres morais, eles nascem de uma super regra, uma regra maior que todas. E o nome dessa regra é imperativo categórico. Então, eu não vou explicar o que é imperativo categórico, né? É difícil, então vou deixar a palavra se virar com essa explicação e vocês vão estudar também para entender essa explicação, beleza? Então, aqui é a conclusão do conteúdo. Então, que eu estou na introdução a gente atrás aqui a conclusão. E agora eu vou falar com vocês aqui alguns pontos anteriores a isso, né? Alguns pontos aí que podem ser discutidos para a gente chegar a essa conclusão daqui a 2 aulas sobre o que é o imperativo categórico, com base em Kant, certo? Mas eu já defini aqui, né? É uma super regra. É uma super regra que determina os deveres morais. E o que são esses deveres morais? É aquilo que explica as nossas atitudes corretas, certo? E nossas atitudes corretas vêm por conta dos deveres morais. Os deveres morais vêm por conta do imperativo categórico. Então, só ligando essas informações que nós temos até aqui. Certo? Certo, gente? Certo? Certo. 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 Beleza. Então, aqui. Kant falaria por Aristóteles. Então, nós estamos entrando aqui na primeira sessão, que é o tema da aula de hoje, né? Que eu não vou avançar mais que a primeira sessão, daquele texto lá que a gente já compartilhou com vocês. Então, Kant diria para Aristóteles que ser virtuoso, como Aristóteles disse, não torna necessariamente a pessoa moral, né? O que é uma pessoa moral, Ana Luísa? O que é uma pessoa moral? A minha primeira pergunta que eu fiz para você lá e a primeira resposta que deu. O que é uma pessoa moral? Que faz coisas boas, faz Isso. coisas Uhum. pensando no. Sim. É por aí. Mas aí a palavra mais adequada seria a pessoa que faz coisas corretas. Faz o que é certo. Entendeu? Por que tem que falar que é o correto e o que é certo? Porque às vezes o certo nem sempre é tão bom assim para todo mundo. Mas é certo. É o que tem que ser feito. Mesmo que algum não vai gostar. Entendeu? Já tentando concluir o Kant aqui. E aí, ser virtuoso, conforme Kant, não garante a pessoa que ela vai agir sempre correto. Que é o que ele fala para Aristóteles, né?
E aí ele fala o seguinte: o que então faz a pessoa agir correto? Da onde vem a moral? Né? A moral. Pois é, antes de chegar na consciência, ele disse uma outra palavra aqui, olha. Tá vendo esse termo aqui que eu estou circulando? Leia pra gente, por favor. Boa vontade. Da boa vontade. Aí, é claro, a vontade, ela é processada aonde? Na razão, na consciência. Aí você tá certo no que você acabou de falar aí, tá? Então, mas em termos kantianos, a moral vem da boa vontade. Virtudes, que são capacidades de agir bem, sem boa vontade, pode até fazer com que as pessoas sejam piores. E nesse sentido, eu quero convidar vocês para a gente fazer a nossa primeira atividade, a primeira participação na atividade avaliativa. O que vocês vão fazer, gente? Olha aqui, ó. É em poucas palavras, porque lá não cabe muito, né? Você sabe. Então, você vai escrever o nome de um vilão. Sabe o que é um vilão? Um mau caráter, uma pessoa perigosa, alguém que faz o mal, né? Um vilão que seja famoso, ou seja, que quando eu ver o nome lá, muita gente sabe quem é. Pode ser um vilão que seja real ou um que seja fictício. E você vai escrever também algumas características que você acha mais importantes desse vilão. Aí, na hora de escrever lá, não se esqueça de colocar o seu nome, de assinar seu nome. Entendeu o que é para fazer, meninos? Ou alguém não entendeu o que é para fazer? Todos entenderam o que é fazer? Agora, aonde vai Aonde estar... que é pra fazer? Ah, tá. Então, agora eu vou falar aonde vai estar essas questões aqui. Você vai entrar no link onde você entrou para a aula de hoje, né? Aí você vai descer o blog lá em atividade avaliativa e aqui, ó, primeira participação na aula. Clique aqui, certo? Clicou. Aí vai aparecer aqui, ó, escreva o nome de um vilão famoso e há algumas características que você entende ser mais importantes dele. Então, você não esqueça de assinar seu nome. Coloca o seu nome aqui, no quadradinho, clica, coloca o seu nome, fala o nome do vilão que você quer trazer para a aula de hoje, escreve aqui alguma característica dele e põe submit. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Coisa de 3 minutos, vocês conseguem fazer isso aí. Professor, tem que colocar nosso nome em algum lugar? Sim, a primeira coisa que você coloca é o seu nome no quadrado que apareceu aí. Coloca o seu nome, o nome do vilão que você escolheu e as características dele. Algumas características importantes. Veja que só tem 250 caracteres, então é pouca coisa. Você não tem condição de colocar muita coisa aí, não. Pessoal, alguém está com alguma dúvida aí? A Júlia está perguntando, como assim características? Uai, as coisas que caracteriza, né, aquelas informações que são da pessoa, né? Então, uma característica do Caio, negro, por exemplo. Entendeu? Eu cheguei à conclusão que eu preciso assistir mais filme. Pode ser real também, um que seja um que você conhece. Ou que todos conhecem. Teve uma pessoa que colocou Thanos. Essa pessoa não colocou o nome dela, que escreveu Thanos, e nem nenhuma característica do Thanos. Então,
essa pessoa tem que fazer de novo, né? Porque senão não vai ter jeito de saber aqui. Nós já temos aqui 7 participações, ou melhor, 7 pessoas aqui, né? Que já participaram, 8 agora. Estamos verificando aqui que o Coringa está bem repetido, né? Várias pessoas estão colocando Coringa, 2 pessoas colocou a Malévola. E eu queria, assim, comentar essas características que vocês estão colocando, com base na atividade, no conteúdo que nós estamos vendo aqui, certo? Então, característica dele, necessariamente, não é a atitude dele, tá, gente? Não tem problema que quem colocou essas questões aqui, né? Mas, por exemplo, calculista é uma característica dele, ó, que o Guilherme Eduardo colocou. Ele é calculista, ele é frio, ele é narcisista, né? Olha só para si próprio. Agora, mentiroso, né? É uma atitude de mentir, né? Então, não sei se é uma característica dele. Ladrão é uma atitude. Então, aqui você não tem uma característica, né? Agora, se você coloca a característica de convencer, ele tem uma boa retórica no sentido daquilo que ele é capaz, né? Aquilo que é próprio dele mesmo, quem sabe, né? Seria essa situação. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Nesse sentido aí. Sádico, né? É uma característica. Eu queria que a gente visse aqui, né? Que aquilo que vocês colocam, por exemplo, o sarcasmo da Malévola, né? Então, o que significa, Ana Rita? Você pode abrir o áudio e explicar para a gente o que é um sarcasmo? Ela é muito sarcástica, igual, digamos, não ignorante. Deixa eu ver um exemplo. Igual quando ela tá lá no livro, na história, e ele fala assim, você não é bem-vinda aqui, aí ela, ai, nossa, que pena, e aí ela começa a rir, ela não dá moral, não tá nem aí pra aquilo, ela quer fazer o que ela quer. Eu entendi, obrigado. Agora, vamos tentar ver o contrário disso. Tem uma virtude aí, não? Ou é só um defeito isso? Vamos pensar. Não, pode ser uma virtude também. Pode ser uma virtude no que sentido? De que ela é fácil para se adaptar em qualquer lugar. É. Maleável, no sentido assim de se estabelecer ali. Entendeu? Mas ela é má. Ela é má. Ela tem uma virtude, mas ela é má. Então aqui nós estamos usando essa tarefa aqui para verificar o ponto que o Kant fala para Aristóteles. Olha aqui, você acha virtudes nos vilões, mas mesmo assim eles não agem correto, eles fazem maldade, eles fazem coisas erradas. Entendeu? Vamos pegar uma outra aqui, as características do Coringa aqui. Otávio, você gostaria de falar, citar alguma coisa aqui dessas características do Coringa que você colocou? Oi. Você quer explicar pra gente aqui o que é essa característica do Coringa? A característica má, né? A característica que você acha interessante no sentido negativo dele. A característica que eu acho interessante é que ele é um sociopata, ele gosta de afetar as pessoas psicologicamente, até fisicamente. No filme dele, ele encontra o Batman bem pequenininho e ele faz ele sorrir com as próprias mãos. O Batman ele fica bem desconfortável, mas ele continua fazendo isso. Eu acho ele um vilão interessante porque ele é humano, mas às vezes assim, ele consegue fazer uma das maiores maldades do mundo. Eu acho que é por isso que ele é tão famoso. Certo. Agora, com base nessas características, agora a gente fez com a Malévola, qual que é a virtude que ele pode ter
para possibilitar ele fazer o que ele faz? Maldade? Não, isso aí é Ele maldade. tem problema mental. Não, sim, mas agora eu quero perguntar para vocês o contrário, né? Fazer tudo que ele faz de maldade, qual que é a virtude que ele tem? Virtude, lembra, virtude é coisa boa, tá? Aí o vício é coisa ruim, o excesso é coisa ruim. Agora, qual que é a virtude que ele precisa ter, ou que ele tem, ou que ele pode ter, que permite ele fazer toda essa vingança, esse maltrato desde quando o Batman era pequenininho até quando o Batman é velho e tudo mais? Eu achava que era porque ele tinha problema mental, agora eu não sei. Não, é isso mesmo, a história é essa. Agora nós estamos levantando uma outra perspectiva. Nós estamos criando isso aqui agora, entendeu? Com base nessa aula. Eu estou pensando aqui, não sei se vocês podem caminhar como eu estou pensando. A virtude dele é a paciência. Ele tem paciência para esperar a hora certa de fazer a vingança, de esperar o momento certo para fazer a maldade, para ele estabelecer ali um processo de crueldade. Consegue ver a paciência nele? Ou não? Ou ele faz tudo estourado, sem planejar? Não, ele planeja tudo. Outra virtude, astúcia. Ele é muito astuto, ele consegue arquitetar a situação toda e chegar ao ponto que ele quer, né? Até a relação dele com a Arlequina, né? Passando para outro filme aí, né? Então a relação dele com a Arlequina, uma pessoa, uma médica, né? Uma pessoa inteligente, ele conseguir todo aquele processo ali paulatino, um processo demorado, até fazer com que a psiquiatra se torne a doida da história, não é? Entendeu? Então, assim, só para citar esses pontos aí, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui com base nesse estudo do Kant. O Kant está dizendo, existem pessoas, mesmo as pessoas mais má que você pode conhecer, esses vilões aí, você encontra virtudes nele. Mas você não encontra ações boas, ações corretas neles. Por que você não encontra ações corretas neles? Nós já temos essa resposta. Por favor, alguém me responda aí. Por que nós não encontramos atitudes corretas no Coringa, na Malévola, no Thanos? Quem mais que escreveu coisa Não diferente? tem boa vontade? Porque eles não têm boa vontade. Eles têm capacidade. Eles sabem, mas eles não têm boa vontade. Eles têm virtudes que fazem eles serem aquilo que eles são, mas eles não têm boa vontade. E aí, essa paciência e a astúcia do Coringa, essa possibilidade de adaptação da Malévola é uma virtude, mas que fez com que ela se tornasse uma pessoa cada vez pior nas suas atitudes. Vocês estão entendendo, gente? Então, eu espero que estejam entendendo nessa situação aí. Malévola, a Witch, né? Da mesma forma, o Witch é engraçado, né? O Witch tem uma aparência ali agradável, mas o que ele faz, né? Fred Krueger e tantos outros aqui. A Arlequina, que eu sou fã da Arlequina, muito fã da Arlequina. E aí, tantas situações a gente pode encontrar aqui também. Certo, gente? Ficou. Será que a gente conseguiu esclarecer um pouco essa situação aí ou não, meninos? Porque vocês podiam falar. Né, falar o que vocês estão entendendo aí, para a gente ver se a gente está no caminho ou se está no caminho errado. Mas vamos lá, vamos seguir aqui então na apresentação. Eu mandei compartilhar e o compartilhamento não aconteceu. Pronto. Então, prosseguindo aqui, para Kant, a atitude deve, né? A atitude deve ser julgada a partir, então, como nós já concluímos aqui, né? A partir da boa vontade. Entendeu? Da boa vontade. Não deve ser julgada a partir dos resultados. Esse é um ponto importante. Entendeu?
E alguém sabe me explicar a diferença? Alguém sabe? Então, Não, eu se sei por que você sabe. exemplo, Sim. então, se por exemplo, é, tem um serial killer que mata somente pessoas que já abusaram de outras pessoas, seja fisicamente, psicologicamente ou sexualmente. Certo. Ele está cometendo uma ação certa. Não. Por que que não? Porque aí você está olhando para os resultados. Entendeu? Então, ou seja, ele está limpando a sociedade. Mas o Mas no problema caso, dele... pode falar. mas no caso foi uma boa vontade. Ele queria tentar ajudar e o resultado foi pior ainda. Não, mas aí a atitude dele, a O primeira resultado não atitude... foi bom, porque ele matou pessoas, mas a ação dele foi limpar o mundo de pessoas ruins. Tá. Vamos organizar o pensamento aí, que eu acho, na verdade, é o contrário do que você acabou de falar. O que você queria falar é o contrário do que você acabou de falar. Porque o resultado é bom porque está limpando o mundo de pessoas ruins. O resultado. Mas a ação dele é ruim porque ela é ruim. Matar é ruim. Por que que as pessoas que são assassinas, elas não podem ter pena de morte para elas? Porque o errado é matar. Entendeu? Então eu não posso matar ninguém, nem quem matou, nem quem é assassino. Porque a minha boa vontade, ela não permite em circunstâncias nenhuma que eu mate alguém. Porque se eu usar o assassinato como forma de corrigir alguma coisa, eu estou garantindo que o assassinato é uma coisa que pode ocorrer. Vocês estão entendendo? Deu para entender por aí ou não? Entendi. Aí é só uma questão lógica. Não é uma questão lógica aí. Porque você começou falando e depois inverteu a lógica do fato aí. Entendeu? Então, o resultado, para Kant, não pode servir para justificar a ação, mas é a boa vontade. Entendeu? E a boa vontade não permite que o assassino faça nada. Professor, então, no caso, essa boa vontade seria as condutas certas. Conduta certa. Então, a lei maior é o quê? Não matar. Não tem nada que justifique eu matar alguém. Por quê? Porque eu não quero que o assassinato ocorra no mundo. Não quero que ocorra. Sim. Eu vou só um minuto. Deixa eu só abrir um portão aqui. Eu volto em 30 segundos. Por favor, desculpa. Voltei. Pois não? Quem ia me chamando? O senhor falou que um assassino não recebe pena de morte, essas coisas assim, porque não é certo que morra. Mas eu já vi casos de prisões nos Estados Unidos não matar o cara para aumentar o sofrimento dele, porque a morte seria pouco. Sim. Sim. Exatamente. Mas aí Aí nesse ponto eu concordo. Pois é, mas aí nós estamos falando com base em Kant. Essa atitude é uma atitude correta, que partiu de uma boa vontade? Isso, para Kant, é ético? Mas ele está Se fazendo for certo. dentro da normalidade, não, mas... Então, essa que é a situação. Essa que é a situação. Segundo Kant, segundo a lógica que estabelece aqui a ideia do que é correto, essas atitudes, por mais que está na lei, por mais que ocorra em algum país, por mais que você concorde, elas ainda são má vontade. Ainda são atitudes erradas. Professor. Sim. Eu penso assim, que tipo assim, se você, tipo, condenar de morte uma pessoa que matou, você não vai estar sendo diferente dele. Você vai estar matando uma pessoa de qualquer modo, do mesmo jeito que ele matou. Então, é esse que é o ponto. Você matou, você foi em cima do ponto que o Kant defende. Entendeu? Esse que é o ponto que eu queria que seus colegas e vocês entendessem. Né? Nós não estamos estabelecendo aqui, gente, uma lei, uma regra geral, uma norma que agora nós temos que pensar assim. Nós estamos entendendo o que o Kant desenvolveu como ética, a teoria ética do Kant. Né? Ela é baseada nesses elementos.
Ok, gente? Ok ou não ok? Pessoal, ó, infelizmente o tempo foi. E infelizmente o tempo foi. Eu não consegui fazer o que eu assim, gostaria de terminar com vocês aqui hoje. Olha, eu preparei 24 slides, acaba que são todos curtinhos, né? Mas, assim, não deu tempo aqui. Nós vamos ter que retomar essa aula no próximo dia, né? E eu queria que vocês fossem refletindo isso. E vocês podiam ficar como tarefa, então, ler esses slides para ficar fervilhando de dúvidas e questões para na aula que vem a gente discutir. Pode ser? Pode. Então, foi um prazer revê-los, tudo de bom. E vai pensando nessas ideias aí, o que é certo, o que não é certo, né? E, principalmente, por que você age correto e por que você age não correto tem hora na sua vida. Professor, tem chamada? Eu faço pelo aplicativo aqui na entrada, tá? Tá. Posso sair, então?